Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Eu tenho escutado muitos irmãos falarem sobre isso aqui na igreja, de oportunidades e de aberturas que tem dado, e que às vezes as pessoas perdem a oportunidade por esse tipo de situação, que a gente chama aqui de uma geração perdida, uma geração meio que sem noção. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 37, e eu vou usar o texto de Mateus 22, 37 no conceito dele. Na verdade, eu quero pegar o conceito judaico-cristão de que você pode se entregar parcialmente às coisas. Eu quero pegar o conceito histórico que está por trás, o cultural, onde Jesus disse que se nós amássemos a Deus, deveríamos amar integralmente. Mateus capítulo 22, versículo 36, diz assim. Os irmãos encontraram, digam amém. Choquei alguém? Escandalizei com o meu vídeo? Não? Ainda não. Então até o final da palavra, quem sabe, né? 22, 36 diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Parece que a cultura judaica entendia melhor essa questão de se entregar, de amar, que nós conseguimos amar e se entregar às coisas parcialmente, nós conseguimos dividir a nossa vida, como se fossem setores. Eu posso olhar para uma pessoa, olhar uma causa, um projeto, e eu dizer que a amo, mas não amo integralmente, não completamente. Para nós parece que não faz muito sentido, porque nós confundimos muito amor com paixão, amor com sentimento, e a gente consegue compreender que se eu amo é porque eu estou sentindo. Mas a Bíblia está dizendo que assim como você pode, eu creio nisso, amar a Deus parcialmente, só partes de você, assim também eu creio que você pode se entregar a projetos e a chamados de Deus parcialmente. O que me chamou a atenção nessa mensagem é a dificuldade que nós estamos encontrando hoje, a nossa geração encontra, de assumir compromissos. Quando a gente diz, você vai assumir um compromisso, aquela pessoa diz, não, eu estou fora, compromisso eu não quero. Por que a gente não quer assumir compromisso? Porque compromisso virou sinônimo de estar preso. Eu gosto de ter uma série de possibilidades, de um escape, uma porta para sair, caso as coisas aconteçam. Então eu estou sempre dando uma força. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu trabalho aqui, mas eu não trabalho nesse lugar, porque eu estou com o currículo ponto na gaveta. Eu estou aqui só por um tempo. É sempre por um tempo, porque quando eu assumo compromisso, eu estou me sentindo que eu não tenho saída, não tenho como escapar. E aí eu coloco isso em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, dificuldade de assumir um compromisso num relacionamento conjugal. Por exemplo, eu quero casar, mas aí eu não quero casar, porque casar eu estou assinando um compromisso. De repente o namoro não dá certo, eu posso sair. Eu não preciso ficar preso. E esse sentimento de a gente não conseguir assumir compromisso é o que me chamou a atenção nessa palavra. Por quê? Porque eu vejo que é essa geração de que tem medo de que não pode voltar atrás. Tem medo de que não possa ter uma saída. E é tão interessante isso, queridos, porque eu percebo assim, quando nós não nos entregamos, não entramos de coração naqueles projetos que Deus coloca na nossa vida, praticamente eles já estão fracassados. Ou você se entrega ou está fracassado. Eu me lembro de ter um diretor na minha vida, um diretor que me ensinou muita coisa, e ele disse assim, quando eu pego algo para fazer, eu vivo aquilo intensamente. E essa foi uma grande lição. Agora, quando você está sempre dando uma força, ajudando, você está sempre assim, envolvido, mas não comprometido, com medo de assumir compromisso, eu tenho uma notícia para te dar, bem provavelmente a tua vida não vai prosperar. Porque para prosperar você tem que se comprometer. Eu vou na escola para tirar o meu diploma. Eu escuto aula, vamos professora, da matéria logo, que o importante é a minha nota.
Mas você aprendeu alguma coisa? Não. Você pegou o seu diploma, e aí, valeu alguma coisa para a tua vida? Não. Por quê? Porque você não se comprometeu com aquilo que você decidiu fazer na sua vida. Essa é uma lição que eu tenho trazido, e eu vejo pessoas aqui da igreja dizendo assim para mim: pastor, eu tenho medo de assumir um compromisso, por exemplo, com o ministério. Deus me chamou para uma obra, eu tenho uma missão, mas eu estou aqui, eu estou pensando em outras coisas. Eu estou aqui querendo assumir esse compromisso com o ministério, mas eu não quero ficar preso. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de sofrer. E aí a gente sofre mais. E vem no meu coração, com tudo isso que eu tenho percebido nesses dias, que nós estamos desenvolvendo uma certa neurose. O que é essa neurose? Uma ansiedade do futuro. Qual que é a ansiedade? Eu não quero me comprometer a nada, porque pode ser que apareça uma coisa melhor para fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? De repente eu me comprometo com essa pessoa, e se aparecer uma pessoa mais bacana? Eu me comprometo com essa empresa, mas assim que eu aceitar a empresa, se me chamarem para uma outra empresa melhor. Só, querido, que se você não se comprometer com nada, muito provavelmente a tua vida vai ficar parada. E é tão interessante isso, porque você percebe que as pessoas às vezes estão, mas não estão. Deu para entender isso? Não? Confuso, né? Estão, mas não estão. Elas estão naquele lugar, como esse jovem aqui. Ele está lá, mas ele não está lá. Ele está lá, mas ele está preocupado com a internet, que é rápida. Ele está lá, mas ele não está preocupado em desenvolver uma carreira. Ele está preocupado em ganhar um salário. Algumas pessoas aqui da nossa igreja me contam que isso acontece com muita facilidade. Agora, a Bíblia está dizendo que nós podemos amar a Deus ou nos entregar a Deus também dessa maneira, às vezes separado. Por exemplo, eu estou servindo a Deus pela minha razão. Por que você serve a Deus? Porque Deus é Deus. Por que você serve a Deus? Porque a lógica diz que Ele é criador de todas as coisas e o melhor a fazer é obedecê-lo. Por que você veio hoje? Porque hoje é domingo, é dia de vir à igreja. E eu digo amém. Muitos não estão servindo a Deus nem pela razão, mas você está servindo a Deus pela razão. Mas é o bastante servir a Deus pela razão? Não é. Aí a Bíblia diz assim: você precisa também servir a Deus com o seu coração. E o coração, na minha forma de enxergar, é aquele desejo, aquela paixão, aquele anseio que você precisa ter por Deus. Então você está aqui hoje, você precisa sentir sede de Deus. Você pode dizer amém por isso? E aí você diz: olha, eu sinto sede de Deus, porque o teu coração está falando. E aí você quer buscar, quer adorar, quer glorificar a Deus porque você tem sede. Mas só o coração funciona? Não. Porque quando vier as lutas, vier as batalhas, vier os problemas e as coisas que acontecem na vida, o coração diz: olha, você não está com sede, você está cansado, você está com dor, você está passando por luta. E aí você não consegue buscar Deus, porque está lhe faltando o quê? A razão. Ele é Deus e merece ser adorado. Não importa o que eu estou passando. Imagina Paulo, por exemplo, dizendo assim: hoje eu não estou com vontade de adorar a Deus, porque eu tomei 39 chibatadas e eu acho que eu vou deixar esse Deus. Alguém consegue imaginar isso na sua vida? Não, por quê? Porque Paulo tinha consciência de quem era Deus, quem era Jesus, que ele merecia ser adorado. E a terceira coisa que a Bíblia fala, e a gente leu aqui sobre alma, e alma é o centro das emoções, é aquele lugar de desejo, é a alma que tem desejo, e eu coloquei então como coração, mente e desejo. É esse submeter o teu desejo à vontade de Deus, porque você pode estar aqui com a razão de servir a Deus, estar sentindo paixão por Deus, mas a sua vontade era estar tomando um sorvete bem gostoso agora, nesse calor. E aí é a hora que você diz a Bíblia para você: submete a tua vontade à vontade de Deus. Em outras palavras, obedeça. Agora, isso não serve para todas as coisas da nossa vida? Quantas vezes eu já fiz casamentos que as pessoas estão casando pela razão: estou ficando velho, preciso casar logo. E aí você tem que virar para essa pessoa e dizer assim: agora se vira, coloca o coração e coloca a vontade nesse casamento.
não é? E muitas vezes a gente casa não pela razão, mas casa pelo coração. Você não casa assim, vou casar com você porque você cozinha bem, o arroz é uma delícia, passa bem. Alguém casou assim aqui? Alguém olhou assim e disse, não, eu escolhi essas, tinha duas moças. Uma passava, outra não. Uma cozinhava, outra não. Qual que você escolheu? A que batia no coração, né? Pode dizer amém ou não por isso? Mas uma vez que você escolheu, se entrega, meu irmão. Uma vez que você disse, essa vai ser minha esposa, então aceita que ela é sua esposa e que você virou uma só carne. Uma vez que você disse, olha, eu decidi pelo coração e agora não importa que você descobriu todos os defeitos, é aquilo que você escolheu. Quando o coração dizer, eu não estou sentindo, você diz, a razão diz, somos uma só carne na presença de Deus. Quando a sua vontade diz, eu não estou com vontade de estar junto, você diz, eu vou ficar junto, porque minha vontade está submetida à autoridade de Deus. Agora o problema, querido, é que essa geração que nós vivemos, ela quer participar, ela quer quebrar, ela quer dizer assim, não, eu tenho aqui uma vontade, e agora a minha vontade não é estar fazendo isso. E nunca antes na história houve um momento onde desejos viraram direito. É meu desejo, é meu direito. Seu desejo tem que acontecer do jeito que eu quero. Mas na verdade a realidade não é assim. Esse jovem que eu mostrei, é para deixar como ilustração, é a geração que acha que desejo é direito, e desejo não é direito. As pessoas estão procurando hoje uma forma de viver da seguinte maneira, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Mas a Bíblia diz que se você semeia pouco, você colhe pouco. E semear é... Eu posso ouvir? Semear é trabalhar. E aí você fica vivendo numa geração que a pessoa não consegue se comprometer, não consegue se entregar e a vida não muda. E por que não consegue se entregar? Porque tem medo de sofrer. Mas vai sofrer muito mais se não se entregar. Então, falando assim como eu falo para minhas filhas agora, né? Para de ficar reclamando, olha para a pessoa que você escolheu para viver para o resto da vida e fala, eu vou amar você com mente, com coração e com desejo. Olha para o ministério que Deus colocou na tua vida, olha para a obra que Deus colocou na tua mão, para a missão que Ele deu, seja dentro da igreja ou fora, e diz, eu vou amar essa missão com coração, com mente e com desejo, porque é nessa hora que Deus começa a operar os milagres dEle, é nessa hora que as portas começam a abrir, é só para esses que vão viver aquilo que Deus tem prometido. Não pensa que você vai viver o que Deus está prometendo para a tua vida, se você ficar meio que comprometido, sabe? Você acredita nisso? Que Deus vai dar as bênçãos dele só para aqueles que estão mais ou menos comprometidos? Não, querido, sabe o que eu acredito? Que aquele que se entrega, porque Deus abençoa muito mais a nossa ação, não é? A nossa ação, do que só a nossa vontade. Diz assim, ai, como eu gostaria de ser. Se entrega. Fecha a porta, querido, e diz, não tem volta. Não fica cultivando uma agenda de opções. Sabe o que é uma agenda de opções? Eu estou aqui, mas se não estiver legal, eu vou ali. Porque quando não estiver legal, que é na hora que você vai precisar aprender a crescer, a se mudar, a forjar o ferro com ferro, você corre, você some. E aí você não cresce, não evolui, não muda, porque você tem uma opção. É na hora que você tem que virar homem para cuidar da tua família, pronto, falei, você quer fugir. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É na hora que você tem que, querido, pegar o teu ministério e com lágrimas e com choro e dobrar o joelho e orar, você já quer abandonar tudo porque tem uma porta aberta para você. E muitos ministérios são formados por Deus com lágrimas. Eu sei que você está pensando, pastor, que palavra é essa para o final do ano? Porque eu quero que você tenha um 2014 extraordinário. Mas se você ficar se envolvendo com um monte de coisa, sem se comprometer com nada, você entra no trabalho, começa a trabalhar na empresa nova e já fala para o patrão, eu estou aqui por um tempo.
Acontece ou não acontece? O camarada já chega na empresa, eu já vivi isso tantas vezes. Irmão que chega aqui na igreja e fala assim para mim, pastor, eu vou ficar aqui na Quiros por um tempo e vou dar uma força. Eu olho para ele, como assim? Eu quase falo, você não quer casar comigo? Ele fala, não, eu só quero te namorar um pouquinho. Você não quer me levar para o altar? Não, eu só quero ficar com você, pastor. Deu para entender o que eu estou dizendo, não, irmãos? Quantos estão entendendo aqui, recebem essa palavra? Agora, as coisas de Deus acontecem para pessoas na palavra que se comprometeram com a vida, com tudo, entregaram tudo, e Deus foi abrindo as portas, e quando apareceu o mar, Deus abriu o mar, e quando apareceu dificuldade, Deus entrou com providência, mas era gente que estava comprometido com a mente, com o coração e com o desejo. Eu aprendi na minha vida, querido, que tudo que eu começo, só pela razão, assim, dizendo assim, não, isso é o certo que tem que fazer, mas sem coração e sem vontade, eu não termino. Quantos concordam com o que eu disse aqui agora? Porque isso é de pensar. Se eu falo assim, vou fazer isso aqui, porque isso aí é o que tem que fazer agora. Por exemplo, eu não tenho coração para esteira, irmãos, não tenho. Nem desejo. Mas eu tenho razão. Eu sei que minha família tem um problema grave de obesidade. Né? Meus 2 irmãos, por exemplo, são operados de estômago. Meus 2 irmãos. Então eu vou pela razão na esteira, pensa. Eu olho para ela e falo, venha. Eu sei que eu preciso de você. 5 minutos, aliás, assim, é uma coisa engraçada, porque o tempo é variável. Um tempo, por exemplo, com uma pessoa que você gosta, 5 minutos mas 5 minutos de esteira é uma eternidade, irmãos. Não é? Aí eu subo, aí eu ponho a música do Thales Roberto, força, Deus poderoso, grande força. Eu falei, força. 30 segundos depois eu já estou, força. Porque é a razão. Mas eu gosto de bicicleta. Gosto, tenho coração de bicicleta. Eu amo bicicleta, embora é perigoso, tudo, eu gosto. E bicicleta, eu mesmo gordinho, fora de forma, eu subo. E quando eu vejo, já estou lá no Jabaquara. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É porque não é só a razão, é coração. É desejo. E é dessa maneira que eu creio que as coisas vão começar a acontecer na vida dessa igreja, querido. Quando nós colocarmos o coração, a mente, o desejo embaixo da vontade de Deus. Na vida espiritual é a mesma coisa. Não há mudança nem transformação. Não dá para cumprir o mandamento se você amar a Deus só de razão. Eu amo a Deus porque Deus é bom. Mas se você quer viver uma vida espiritual de um outro nível, aprenda a se entregar. Tenha sede de Deus. Eu fiquei pensando nisso depois que eu acabei a mensagem da manhã, porque eu acho que pessoas hoje têm dificuldade. Porque se a gente não consegue assumir o compromisso, e a gente não quer estar preso a nada, e não quer se entregar porque tem medo de sofrer, porque a igreja vai fazer você sofrer, porque os irmãos vão machucar você. Eu já vi esposas dizendo assim, eu não vou me entregar, não vou entregar minha família, porque depois eles vão embora, meus filhos crescem e me abandonam, eu não. Se a gente tem tanto medo, como é que a gente aprende a se entregar por uma causa? Há pessoas que eu percebo que têm mais facilidade. Quando você chama uma pessoa para uma causa, como esse diretor que eu falei, que me ensinou isso, ele era uma pessoa apaixonada. Tudo que ele começava a fazer, ele punha o coração, a mente, ele queria entender, ele queria compreender e dava certo. Mas eu descobri, eu aprendi na minha vida que há muitas pessoas que têm dificuldade de se entregar. Tem medo, tem receio, sofreram muito. Pessoas às vezes estão aqui, mas não conseguem esquecer o seu passado. Deus restaurou a sua vida, Deus restaurou. Houve um problema grave nos seus relacionamentos, mas Deus transformou os seus relacionamentos. Agora ele tem uma nova oportunidade de ser feliz, mas não consegue esquecer o que passou. Não consegue se entregar porque tem medo de sofrer.
Ou passou por uma fase na sua vida no ministério da igreja, e ele trabalhava lá e se dedicava ao ministério, e ali alguém frustrou, alguém o magoou, e agora ele tem tantas reservas, ele não quer se envolver, porque ele acha que as pessoas vão machucá-lo da mesma maneira. Mas eu aprendi que não é assim que se vive, irmão. Viver assim é ver a vida passar. Essa semana eu estava lendo um texto de Monteiro Lobato, a Emília ensinando o Visconde o que é viver. Olha para onde eu fui agora, né? Já estou em Emília e o Visconde Sabugosa. Mas a Emília era fantástica, né? A Emília tinha umas tiradas. E a Emília diz para o Visconde Sabugosa, o que é viver? E a Emília responde assim para ele: viver não é mais do que pisca-pisca. Ele fala: como assim? Viver é um pisca-pisca. Como assim? Você acorda e pisca, nasceu. Depois você pisca, dormiu. Aí você acorda, pisca de novo, você já é um adolescente. Pisca de novo, já está casando. Pisca de novo, já tem filho. Pisca de novo, já está velhinho. Já tem neto. Pisca de novo, não acende mais, morreu. E aí eu fiquei pensando que tem um fundo de verdade, irmão. Mas eu não quero viver como um pisca-pisca. Eu quero me entregar para uma causa. Eu quero ver Deus fazer coisas extraordinárias, irmão. Eu quero ver Deus usando a sua vida poderosamente. Porque tem gente que está vivendo que nem um pisca-pisca. Pisca-pisca e não muda, não sai, não transforma, não se entrega, não ora, não deseja. Fica racionalizando. Aliás, é assim, quem ama a Deus só por razão, racionaliza. Por que eu preciso orar? Orar, Deus sabe de tudo, Deus vai fazer só a vontade dEle, então para que eu vou orar? Para de racionalizar a oração e põe coração na oração, chora na presença de Deus, deseja a Deus. E quando não tiver desejo, vai para a razão. E fala: Deus, assim eu sei que eu tenho que orar, me ajuda. Hoje eu estou num dia que eu não estou tintindo, mas eu vou orar, porque eu sei que a tua palavra diz que se eu bater, eu vou receber. Porque a razão, ela sustenta o coração. Quando é só coração, não tem sustentação. Quando é só coração, não aguenta as lutas da vida. A razão sustenta o coração. Eu aprendi isso quando minha filha Laís nasceu. Eu chegava do trabalho, coração desejoso de ver, primeira filha, e ela começava a chorar a madrugada toda. Depois de 3 horas que ela estava chorando, meu coração já tinha... eu já queria voltar para o trabalho. Ela tinha muitas cólicas, tadinha. E aí eu tinha que segurá-la, e a Luciana cansada do dia, de cuidar dela, ela chorou o dia inteiro, e aí a noite toda, e a gente ficava revezando. E no dia seguinte trabalhar às 6 horas da manhã. Cadê o coração? Nessa hora você faz o quê? Razão, eu sou pai. E pai tem que cuidar. Isso traz sustentação. A nossa fé é a mesma coisa. Deus não fez o que você queria. Deus não deu a resposta que você esperava. Deus não deu o milagre que você orou esse ano, ainda não chegou. Parece que estava perto, mas ficou longe. E aí você vai para a razão. Mas não há um nome pelo qual, não há outro nome, só um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Agora, quando nós começamos a não nos entregar por medo, por receio, nós estamos impedindo Deus de realizar as promessas dele para a nossa vida. Então, 2014 vai ser um ano que você vai escolher bem e vai fazer as suas escolhas bem direitinho, e aquelas que você escolher, que você tem certeza que é a vontade de Deus, que você tem certeza que é o chamado de Deus para a tua vida, essas você vai se entregar. Essa você vai dizer: Deus, eu estou aqui de mente, de coração, eu estou com tudo, e eu não vou ter medo de sofrer, eu não vou ter medo de perder, porque eu sei que o Senhor me direcionou. Isso não quer dizer que vai ser fácil, não, mas quer dizer que você vai na direção de não viver a vida como um pisca-pisca, mas viver uma vida dizendo assim: Deus, eu estou indo na direção da tua vontade, em nome de Jesus. Agora, é interessante que quando a gente olha para essa situação,
eu aprendo que muitas vezes nós temos que submeter o nosso coração, o nosso desejo à vontade de Deus. Por quê? Porque é muito fácil da gente se perder quando a gente quer seguir só o nosso coração. Quando a gente acha que tudo aquilo que a gente pensa é o mais certo, a nossa consciência está nos regindo, o nosso coração está nos direcionando, a nosso desejo, é muito fácil de se perder. Por quê? Porque nós precisamos ter Deus direcionando a nossa consciência. Eu vou explicar. Ouvi outro dia uma frase aquele que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Tutu, né? O reverendo Tutu, lá da Igreja Católica, lá no Apartheid, e ele conta uma história interessante. Ele diz que quando ele fala assim, muito mais do que retirar o racismo das pessoas, nós temos que retirar o pecado das pessoas. Eu achei isso, me chamou a atenção, eu fui ver o que ele estava dizendo. E ele disse o seguinte, quando você retira a pessoa, o racismo da pessoa, mas não retira o pecado, ela continua sendo egoísta. E ele conta que quando na África foram retirados os brancos do poder, os negros que assumiram começaram a fazer coisas tão ruins quanto os brancos para os seus próprios. Isso me chamou a atenção porque eu já falei para vocês que eu sou meio trágico, né? Eu falo que o homem, ele precisa ser transformado por Deus, porque de si mesmo ele é egoísta. De si mesmo, se você colocá-lo junto, ele vai gerar egoísmo. Vocês estão entendendo? Então, a nossa consciência, ela age assim. Eu olho e digo assim, isso aqui é o melhor para mim. Mas o outro, quando fazia, você achava terrível. O outro, quando fazia, você achava um absurdo. Mas agora, você que está no lugar, você diz, não, mas é assim, porque eu tenho que pensar em mim. Então, a maneira de você ser transformado não é pensar, ter só o seu próprio pensamento, a sua própria opinião, mas submeter a tua consciência à consciência de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Porque se eu depender só da minha consciência, a minha consciência vai querer o quê? Conforto. Se eu depender só do meu coração, o meu coração vai pensar só na segurança. Só naquilo que eu acho que vai me deixar seguro. Mas quando eu submeto a minha consciência, a minha vontade, o meu coração a Deus, Ele vai me guiar por aquilo que deve ser feito e como deve ser feito. Uma sociedade que se acha que tem a sua própria consciência e não submete a sua consciência a Deus, uma sociedade que acha que tem seu próprio coração e não submete seu coração a Deus, é uma sociedade que vai ser tão tirana quanto a qualquer outra, porque a única pessoa que pode transformar a nossa consciência, mudar o nosso coração e fazer a nossa vontade ir na direção que deve ir, é Deus, querido. Então você precisa ligar a sua consciência à consciência de Deus. O teu coração está dizendo, não, tem que pensar em mim. E Deus está dizendo assim, cuida da tua família, porque eu vou te dar força para passar por essa prova. A tua razão diz, eu não aguento mais. E Deus diz, eu sustento você e você vai conseguir. Mas você precisa ligar a tua consciência, a tua razão e submeter a tua vontade à vontade de Deus. Quando a gente não faz isso, querido, a gente começa então a achar que os outros são preguiçosos, mas nós estamos cansados. Os outros não fazem as coisas direito, mas se fosse eu fazia. Só vai fazer se você estiver embaixo da autoridade e da vontade de Deus. E essa é uma questão que eu quero trazer para nós. Medo de compromisso, medo de assumir responsabilidades, medo de querer viver os propósitos de Deus, porque nós não estamos submetendo a nossa consciência embaixo da vontade de Deus. Deus disse que é assim que iria fazer na sua vida, Ele tocou seu coração, que esse é o seu chamado, Ele disse que esse é o seu ministério, então se entrega, vai com tudo, porque Deus vai abençoar essa entrega, Deus vai abençoar esse teu sacrifício, Deus vai abençoar esse desejo. A coisa mais terrível que tem é você se apoiar numa pessoa que está dizendo para você, estou aqui, mas não estou aqui. Sou teu, mas não sou teu. Te amo só de vez em quando. Não é? Amo a Deus só quando está tudo bem. Eu me entrego só quando dá. Agora não dá. Ninguém quer viver assim. Aliás, eu acredito que muitos fracassos nossos aconteçam quando a gente tem medo de se entregar.
eu penso assim, se eu decidir, se é essa direção que eu quero ir, se eu escolhi, orei, busquei a vontade de Deus e submeti a minha consciência à vontade de Deus, então agora, querido, fecha as portas de saída e se entrega naquilo que Deus chamou você para fazer. Deus trouxe você para cá, eu creio, se entrega. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fecha as portas de saída, meu irmão. Fecha a porta. Porque se ficar com a porta de saída, o dia que o pastor Klaus der uma bronquinha em você, o dia que um problema acontecer, você vai dizer, acho que esse é um sinal. Meu tempo acabou. Não é sinal de tempo acabou, não. A aprovação é sinal que depois da batalha tem uma vitória extraordinária para as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus, querido? O tempo só acaba quando Deus fala. Começa a vir as dificuldades de entendimento no relacionamento com a família, aí você olha e diz, não, mas tem uma saída. Não tem saída não, querido. A Bíblia diz, querido, que você se tornou uma só carne com a sua esposa. Agora vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Deus vai transformar as vidas. Amém, queridos? Mas para isso você tem que submeter a sua consciência à consciência de Deus. Tem que submeter o seu coração ao coração de Deus. E tem que submeter a sua vontade à vontade de Deus. E por isso que Jesus disse que esse é o maior mandamento. Uma vez que você colocou-se nessa posição, então você está ligado com Deus, e Deus começa a operar a tua vida. Mas enquanto você ama Deus porque Deus é bom, Deus é legal, ou você vem na igreja porque o som bacana, tem ar-condicionado, pastor Klaus é um stand-up no púlpito, maravilha, eu ouvi dizer isso outro dia, não sei se era um elogio ou não, mas recebi como elogio. Entenderam, né? A gente não vai a lugar nenhum. Mas o que faz a igreja se mexer? O que faz a igreja acontecer? O que faz o teu trabalho realizado? O que faz a sua família fortalecida? O que faz uma igreja forte? O que faz uma família forte? O que faz, querido, uma sociedade forte, um trabalho, um emprego forte? Gente que se entregou com tudo e foi e deixou Deus usar. Eu gostaria, e eu creio, que o ano que vem a gente pudesse batizar 365 pessoas. Falei de manhã e vou falar à noite para profetizar isso. O que quer dizer isso? Uma pessoa por dia. Quantos creem nisso? Mas a única forma de acontecer isso é se essa igreja aqui falar assim, eu vou me entregar e vou falar de Jesus, eu não vou ter medo de compromisso. Quando perguntar qual é o meu nome, meu sobrenome, eu vou dizer, meu nome é servo do Senhor Jesus, e o meu sobrenome é amo a Deus sobre todas as coisas. É nessa hora que Deus começa a usar a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje, querido?